Good evening. Boa noite. Boa noite. Tonight I want to talk to you about the subject of God's mercy. Hoje à noite eu gostaria de conversar com vocês a respeito do assunto da misericórdia de Deus. God is not like us. Deus não é como nós. How many know that? Quantos sabem disso? Good. Bem bom. God is not like us. Praise the Lord. Deus não é como nós, graças a Deus. And though we are not like God, E como nós não somos como Deus, we can know him in the different aspects of his nature. nós podemos conhecê-lo nos diferentes aspectos da sua natureza. And one of the most powerful attributes of God is his mercy. E um dos atributos mais poderosos de Deus é a sua misericórdia. And mercy has been a life study for me. E misericórdia é algo que eu tenho estudado por toda a minha vida. I've studied the mercy of God all of my days. Eu estudei a misericórdia de Deus por todos os meus dias. Now, how have I done that? E como eu fiz isso? Because I've needed so much. Porque eu precisava muito dela. Yeah. That's how I've studied É it. assim que eu estudei. Yeah. Tonight I want to talk about the mercy of God Hoje à noite eu quero falar a respeito da misericórdia de Deus. because it is one of the attributes of God, a part of his nature, Porque é um dos atributos de Deus, parte da sua natureza, that in my personal opinion is under great attack today across the earth. que na minha opinião particular está debaixo de grande ataque sobre a terra There nesses is so dias. much confusion on what is the mercy of God and what is not. Existe tanta confusão sobre o que é a misericórdia de Deus e o que não é a misericórdia de So I want Deus. to look at some of the scriptures of what Jesus taught about mercy, Então eu quero olhar alguns versículos do que Jesus ensinou a respeito da misericórdia. talk mostly about what it is, E a maioria eu quero falar a respeito daquilo que ela é. and help us understand that it is God's mercy that helps us understand his justice. E quero ajudar você a entender que é a misericórdia de Deus que nos ajuda a entender a sua justiça. God is also a judge. Deus também é um juiz. He's just. Ele é justo. And when we face his justice, E quando nós encaramos a sua justiça, sometimes it doesn't seem like mercy. às vezes não parece que isso é But misericórdia. if we understand the nature of his mercy Mas se nós entendermos a natureza da sua misericórdia and how it motivates his justice, e como motiva a sua justiça, then you and I will understand that even in his justice, he is being merciful. então eu e você vamos conseguir entender que mesmo na sua justiça, Ele está sendo misericordioso. In all of the Bible, Durante toda a Bíblia, there is only one time that God judges with the purpose of punishing. só existe um lugar onde Deus julga com a intenção de punir. We have yet to see that time. E nós ainda veremos, nós estamos aguardando para ver esse tempo chegar. Even in everything God has done, Mesmo em tudo que Deus fez, his purpose is to redeem the hearts of men. o propósito dele é redimir o coração dos homens. That as you face his justice, Então, enquanto você encara a sua justiça, you would cry out for mercy, você clama por misericórdia, he would reveal his mercy, ele revela a misericórdia dele, you would accept his mercy, você recebe a misericórdia dele, and in that way, his mercy triumphs over his justice. e dessa forma a misericórdia triunfa sobre a justiça. When James in James chapter 2 verse 13, Quando Tiago, em Tiago 2, versículo 13, when he says that mercy triumphs over justice, quando ele fala que a misericórdia triunfa sobre a justiça, what he's talking about is very simple. o que ele está nos ensinando é muito simples. He said that if you and I receive the mercy of God in the way that we are intended to, Ele diz que se eu e você recebermos a misericórdia de Deus da maneira que nós deveríamos, if we receive it in the way it should be intended, se nós recebermos da maneira que ela foi intencionada, if we receive it with gratitude se nós recebermos com gratidão and allow his mercy in gratitude to grip our hearts, e permitir que a misericórdia dele agarre os nossos corações com a gratidão, then in that context, mercy goes farther in the human heart than justice will. então nessa forma a misericórdia vai mais profundo do que a justiça consegue ir. But if we receive his mercy not in that context, Mas se
nós não recebermos a misericórdia dessa forma, if we receive His mercy only to say, whew, okay, this time I didn't get judged, então se nós recebemos a misericórdia só para dizer, ufa, dessa vez não pegou o juízo, then we aleluia. had better be careful because we've just chosen His justice. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós acabamos com essa atitude de receber a justiça. The nature of God's mercy should humble us to our knees in gratitude, A natureza da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, deve nos levar aos nossos joelhos com gratidão. grip our hearts in His love, Prender os nossos corações no amor dele, transforming us from a bad behavior to a different behavior. nos transformando de um mau comportamento para um comportamento diferente. And in that way, we've touched His mercy. E dessa maneira nós tocamos a sua misericórdia. If that fruit doesn't follow the touch of God's mercy on our lives, Se esse fruto não seguir o toque da misericórdia de Deus nas nossas vidas, then all we've done is we've claimed His mercy in order to escape judgment isso quer dizer que nós só clamamos pela misericórdia para escapar do julgamento, with no intention of changing our behavior. sem nenhuma intenção de mudar o comportamento. Mercy is not a passive word. A misericórdia, ela não é uma palavra passiva, Mercy is an active word. é uma palavra ativa. It immediately means the moment you receive mercy, something is changing. Ela quer dizer que imediatamente no momento que você recebe a misericórdia, algo muda. So to constantly claim the mercy of God Então, para que se a gente constantemente clama pela misericórdia de Deus, with no behavioral change sem nenhuma mudança de comportamento, means that we are missing the mercy of God in truth. significa que nós estamos perdendo a verdadeira misericórdia de It means Deus. we don't know the mercy of God. Significa que nós não conhecemos a misericórdia We de have a Deus. poor definition. Nós temos uma definição muito pobre. So we're going to look at some scriptures. Então eu gostaria de ler alguns versículos. I want to tell a story, a personal family story. Eu quero te contar uma história da minha família pessoal. And then I'm just going to ask the Lord to minister mercy to us. E aí, então nós vamos pedir para Deus que Ele ministre misericórdia para Because nós. I don't know about you, but I need mercy today. Porque eu não sei você, mas eu preciso da misericórdia hoje. Yeah. Let's start. Matthew chapter 9, Vamos começar. Mateus capítulo 9, in verse 13. no versículo 13. Jesus gives us his initial definitions, or he starts to teach on mercy. Jesus nos dá uma definição inicial, ou começa a ensinar sobre misericórdia. Now in chapter 5, he said, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." No capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. But now he's going to actually dig in and start teaching about mercy here. Mas agora ele vai começar a cavar e ensinar a respeito da misericórdia. He was just saying in Matthew, if you sow mercy, you will reap mercy. Lá em Mateus, ele só estava dizendo no capítulo 5 que se você semear misericórdia, você vai colher misericórdia. But look what he says here in Matthew 9, verse 13. This is the initial teaching he gives on mercy. Mas olha o que ele diz no capítulo 9 de Mateus, e o versículo 13. This is what he says. É isso que ele diz. But go and learn what this means. Vão aprender o que significa isto. I desire mercy and not sacrifice. Desejo misericórdia, não sacrifícios. I have two problems with that statement. Eu tenho dois problemas com essa afirmação. Statement number 1. A primeira afirmação, He says to go and learn, ele disse para ir aprender. which means I do not know, Significa que eu não sei. which means I'm not born with mercy. Significa que eu não nasci com misericórdia. It's not written on my soul. Não está escrito na minha I alma. have to go and I have to learn it. Eu preciso ir e aprender. Now, professionally, I'm trained as a school teacher. E eu profissionalmente eu fui treinado como um professor escolar. I know what it means. Go and learn. Eu sei o que significa vá e aprenda. And so do you. E você também. It's just we don't like that part. É que a gente só não gosta dessa parte. To go and learn simply means this. Ir aprender simplesmente significa isso. Start living your life. Comece a viver sua vida. And as you walk out your life, E à medida que você vai caminhando com a sua vida, you're going to make mistakes. você vai cometer erros. So you'll have to ask
ask for mercy. Então você precisa pedir pela misericórdia. And others will make mistakes with you. E outros vão errar com você. So you'll have opportunities to give mercy. Então você vai ter oportunidades de estender a misericórdia. When he was talking about going and learning, Quando Jesus estava falando a respeito de você ir e aprender, he wasn't mostly just saying, go to a book, read about it, and then you'll understand. ele não estava dizendo, pega um livro, estuda lá, leia tudo e você vai entender. He was talking about the experiential process of life, Ele estava falando sobre o processo experimental da vida, that real process, do processo real, where somebody sins against you, aonde quando alguém peca contra você, and now you have a choice. e agora você tem uma escolha. Are you going to fight them back, Você vai lutar de volta or are you going to forgive them? ou você vai perdoar? I mean, ultimately, how are we going to live? Ou seja, de uma maneira, de última instância, como é que nós vamos viver? And so his statement to go and learn is not just learning from a book. Então a sua afirmação de vai e aprenda não é só aprender de um livro, It's learning experientially. é aprender experimentalmente. And we do that all of our lives. E nós fazemos isso por toda a nossa vida. There's never a moment in time where you don't come to a place where you need or need to give mercy. Não existe nenhum momento da nossa vida que nós não precisamos dar misericórdia ou estender a misericórdia, dar misericórdia para alguém. My wife is a hospice nurse. A minha esposa, ela é uma enfermeira em hospitais. So she works in a place where families come to experience death in their family members. Então ela trabalha em um lugar onde as pessoas elas estão ali com as crianças, com os seus familiares no leito de morte. They come to die. Elas vêm para morrer. And there is no more difficult moment in the life of a family E não existe um momento mais difícil na vida de uma família when a family member is going to pass. do que quando um familiar está à beira da morte. Because everything that person's life represented, Porque tudo aquilo que a vida da pessoa representa and the impact of that life on the family, e o impacto da vida daquela pessoa na família starts to get relived at that moment. começa a ser mexido naquele momento. All the memories come up. Todas as memórias começam a voltar. Hopefully, we would like to think that it's all good memories. Esperançosamente, a gente gostaria que fossem boas memórias. But at that moment of vulnerability in that family, Mas naquele momento de vulnerabilidade daquela família, all the hurts and wounds come to the surface as todas well. as feridas e as machucaduras começam a vir para a superfície também. And my wife has watched many strange things happen E a minha esposa já viu algumas coisas muito estranhas acontecerem. when those hurts and wounds come to the surface. Quando aquelas feridas e machucaduras vêm para a superfície, When the unforgiveness quando existe a falta de perdão and the brokenness e o and quebrantamento the sin comes to the surface, e todo o pecado vem para a superfície, human beings do very strange things. os seres humanos fazem coisas muito estranhas. And when Jesus says, go and learn what this means, E quando Jesus diz, vai e aprenda o que isso he's significa, really helping us here. Ele realmente está nos ajudando. The second phrase I'm challenged with A segunda frase que me desafia is when he says, I desire mercy and not sacrifice. é quando ele diz, eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Now he's quoting an Old Testament scripture verse. Ele está aqui citando um versículo do Antigo Testamento. He's quoting Hosea chapter 6 verse 6. Ele está citando Oséias capítulo 6, versículo 6. And he starts by saying, I desire. E ele começa dizendo, eu desejo. And the challenge of learning mercy Então o desafio de aprender misericórdia comes within the context of knowing Christ personally. vem dentro do contexto de conhecer a Cristo pessoalmente. I don't care how good of a person you are. Eu não me importo quão boa pessoa você seja. You do not know mercy until you know Jesus Christ. Você não conhece misericórdia até que você conheça Jesus Cristo. And if you're in this room tonight E se você está aqui nessa sala hoje à and you noite don't know Jesus, e você não conhece Jesus, you will never know mercy. você nunca conhecerá misericórdia. How much you need it O quanto você precisa and the ability to give it.
it e habilidade para dar, until you receive it from Him. até que você receba dele. You can be the nicest person in the apartment building. Você pode ser a pessoa mais querida nesse lugar. You can be the kindest business owner. Você pode ser o mais bondoso dono de algum negócio. You can feed the poor. Você pode alimentar os pobres. But if you have not embraced the mercy of Christ for you, Mas se você não recebeu a misericórdia de Deus para você, you still need His mercy. você ainda precisa da misericórdia And dele. your eyes are still dark. E os seus olhos ainda estão escuros. I'm sorry to say it that straight, but it's true. Desculpa falar assim tão diretamente, mas isso é verdade. Because it's His love and it's mercy that motivates everything that He does. Porque é o amor e a misericórdia dele que motiva tudo que ele faz. And so He says, I desire. Então ele diz, eu desejo. So He puts the learning of mercy within a relationship context. Então ele coloca esse aprendizado da misericórdia num contexto de relacionamento. Now the good news about that Agora, as boas notícias a respeito disso is that if He's asking us to learn, é que se ele está pedindo que nós aprendamos, He says He desires it, e ele diz que ele deseja, so He puts it into a relational context, e ele coloca dentro de um contexto de relacionamento, and we can only get it from Him, e a gente só pode receber dele. then that's His statement of commitment. He's going to be with us. Então essa é a afirmação dele de que ele está comprometido a estar conosco nesse processo. That's His commitment. He'll stand with us and help us with mercy. Esse é o compromisso dele, que ele vai nos ajudar a aprender a And misericórdia. then He finishes His first initial teaching by saying, Então ele começa a sua primeira afirmação dizendo: I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. porque eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. There are basically three different words Existem 3 palavras diferentes that Jesus taught about His nature que Jesus ensinou a respeito da sua natureza, within the concepts of salvation. dentro do conceito da salvação. There's just judgment, Existe julgamento, which basically means we receive what we deserve. que simplesmente significa que nós recebemos aquilo que nós merecemos. There's mercy, Existe misericórdia, where He does not give us what we deserve. aonde ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Mercy, He does not give us what we deserve. Na misericórdia, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. And then there's grace, E existe a graça, His ability. a habilidade dele. And in His grace, He is giving us something we don't deserve. E na sua graça, ele está nos dando algo que nós não merecemos. So it's a little bit different than mercy. Então é um pouquinho diferente da misericórdia. His grace is His ability that He gives to us. A graça é a habilidade que ele dá para nós. His strength, His help, A força dele, a ajuda dele, His wisdom. a sabedoria dele. And He gives this freely, E ele dá isso de graça, even though we don't deserve it. mesmo que nós não mereçamos. But in His mercy, Mas na misericórdia dele, He withholds from us what we truly deserve. ele tira de nós, ele retém de nós aquilo que nós verdadeiramente merecíamos. Because He's made it really clear in His Word Porque ele deixou muito claro na sua palavra that the wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. In other words, whenever we're sin, we're worthy of death. Então, em outras palavras, não importa qual pecado você cometeu, você era digno de morte. I like the courtrooms of the earth. Eu gosto das salas de justiça da terra. I have trouble with the courtroom of heaven. E eu tenho problema com a sala de justiça do céu. In the courtroom of heaven, Porque na sala de justiça do céu, if you are found guilty, se você for culpado, there is only one punishment. só existe uma punição. They don't put you in prison. Eles não colocam você na prisão. They don't punish you in different ways other Eles não than vão death. te punir de nenhuma outra maneira a não ser a morte. I don't like that E eu system. não gosto desse sistema. But on the earth, Mas na terra, if a man steals a loaf of bread, se um homem roubar um pedaço de pão, it's not the same punishment as if a man is to murder. não é a mesma punição de alguém que assassinou. But in the court of heaven, Mas no tribunal do céu, there's no such designation. não existe nenhuma diferença. Tell a lie,
Conte uma mentira, you're worthy of death. você é digno de morte. Kill someone, Mate alguém, you're worthy of death. você é digno de morte. Steal a loaf of bread, Roube um pedaço de pão, you're worthy of death. você é digno de morte. Cheat on your taxes, Trapaceie nos seus impostos, you're worthy of death. você é digno de morte. I don't like that system. Eu não gosto desse sistema. It's hopeless. Ele não tem esperança. It's meant to be hopeless. Ele é para ser assim, sem esperança. So that we face who we are Para que a gente possa encarar quem a gente realmente é. and appeal to Christ for mercy. E apelar a Cristo por misericórdia. And if we appeal to mercy E se nós apelamos para a misericórdia, with the intention of changing, com a intenção de mudar, He gives it. Ele dá para nós. He gives it freely. Ele dá de graça. Next verse, Matthew Próximo chapter 12. versículo. Mateus capítulo 12. Matthew chapter 12 verse 7, Mateus capítulo 12, versículo 7. He adds to His teaching on mercy. Ele acrescenta ao seu ensino sobre misericórdia. He's a really good teacher, Ele é um professor muito bom. so He does a review. Então ele faz uma recapitulação. He quotes the same verse that He used in the previous teaching. Ele cita o mesmo versículo que ele usou no seu ensinamento anterior. And then He expands. E então ele expande. So this is what He says in verse 7. Então é isso que ele diz no versículo 7. If you had known what this means. Se vocês soubessem o que significam estas palavras. In other words, if you had gone and learned what this means. Ele disse: se vocês foram e aprenderam o que significam essas palavras, That I desire mercy and not sacrifice. que eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Look what He says. Olha o que ele está dizendo. Very strange addition to His teaching. É um acrescentamento muito esquisito para o ensinamento He dele. said, if you had learned, Ele fala: se vocês aprenderam, if you understood that it was based on relationship, that I desire it, se vocês entendessem que é baseado no relacionamento que eu desejo, if you've touched it and learned it, se você tocou e você aprendeu, if you've experienced it, se você experimentou, you would not have condemned the guiltless. vocês não teriam condenado os inocentes. In other words, let's say it a different way. Ele está dizendo, eu vou dizer isso para você de uma outra forma. Then you wouldn't have called something bad that is actually good. Vocês não teriam chamado de ruim algo que é bom. You would not have condemned, called something bad, Vocês não teriam condenado, chamado algo de ruim, the guiltless, something that is good, o inocente, aquilo que é bom, or something that is innocent. ou algo que é inocente. And He implies the reverse. E ele implica no reverso, It also means porque também significa, that you would not call something good that is actually bad. você não teria chamado de bom aquilo que é ruim. What's He telling us? O que ele está dizendo? That if we actually experience and touch His mercy, Se nós verdadeiramente experimentarmos e tocarmos a sua it misericórdia, is the doorway into understanding His justice. é a porta para que nós entendamos a sua justiça. We will have a greater understanding of what is good and bad. Nós vamos ter um entendimento maior daquilo que é bom e daquilo que é ruim. And we are to understand what is good and bad. E nós vamos entender o que é bom e ruim. We're just not to understand it apart from Christ. Nós só não conseguimos entender isso fora de Cristo. And so Jesus is making it very clear, Então Jesus está deixando muito claro mercy is learned. que a misericórdia é aprendida, It's learned within the context of relationship with Him. aprendida dentro de um contexto de relacionamento com Ele. It's an experience that we have, É uma experiência que nós not temos, just knowledge that we have, não só um conhecimento que nós temos, and that it's meant to help us with understanding His judgment or mas ela justice. é feita para que nós possamos entender a sua justiça, Okay, o seu let's julgamento. Matthew 18. Let's keep going. Vamos lá para Mateus 18. Jesus is still teaching about mercy, but He kind of switches the context. Jesus continua ensinando sobre misericórdia, mas ele muda o contexto. Jesus loved to tell stories. Jesus ama contar In histórias. telling those stories, people could see the reality of it because He was showing something from real E life. contando histórias, as pessoas conseguiam ver a realidade disso porque ele conta histórias da vida real. Starting in verse 21, very famous parable that Jesus tells. Então, começando no versículo 21, uma parábola muito famosa que Jesus conta. Peter comes to Jesus. Pedro se aproxima de Jesus. Lord, Senhor, how many times should I forgive my friend when he offends me? quantas vezes eu tenho que perdoar o meu amigo quando ele me ofende?
Peter. Pedro. I like Peter. Eu gosto do Pedro. Peter often put his foot in his mouth. O Pedro, ele era o tipo de cara que normalmente ele colocava o pé na boca. Peter was always very strong when Jesus was around, Ele era bem fortão quando Jesus estava perto, but when he was distant from the Lord, he got confused many times. mas muitas vezes quando ele se afastou de Jesus, ele ficava confuso. I always found it very interesting that Peter began this question Eu sempre acho muito interessante que Pedro começou essa pergunta almost self-justified. como se justificando. You know, I'm one of your boys. I'm one of your disciples. Tipo assim, eu sou um dos seus discípulos, Jesus, sou um dos caras. I don't offend people. Eu não ofendo as pessoas. But when my brother offends me, Mas quando meu irmão me ofender, how often should I forgive him? quantas vezes eu deveria perdoar ele? Up to 7 times? Até 7 vezes? Now 7 is within the Jewish community is the number for perfection. E 7 dentro da comunidade judaica é o número que representa a perfeição. That's why I think he used the number 7. Eu creio que é por isso que ele usou o número 7. Is my forgiveness perfect Ele if estava it's dizendo, 7 times? o meu perdoar é perfeito se eu perdoar até 7 vezes? Querido do Pedro. He was always looking for the boundary. Ele sempre estava procurando qual era o limite. You see, he was one of the disciples of Jesus still living by the law. Ele era um dos discípulos de Jesus que ainda vivia pela lei. He said, Peter, I came to establish that the law is written on the heart. E Jesus fala, Pedro, você precisa entender que eu vim para trazer a lei escrita no coração. Let me ask you a question, Peter. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. How many times would you like to be forgiven? Quantas vezes você gostaria de ser perdoado? If Jesus turned it back on him in that way, Se Jesus virasse a mesa daquela maneira, I wonder how Peter would rephrase the question. eu imagino como que o Pedro ia refazer a pergunta dele. Okay, just let me rephrase that. Espera só um minuto, deixa eu só refazer minha pergunta. In fact, just let me withdraw that question. Na I got verdade, the eu answer. queria retirar minha pergunta porque eu tenho uma resposta. You answered my question. Okay, Você good. já We're respondeu good. minha pergunta, tudo certo. And Jesus says, I did not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. That number is very specific for a purpose, Esse número é muito específico por um propósito, but that's a different subject for a different day. mas esse é um outro assunto para outro dia. It has a lot to do with the teaching and the theology of the return of Christ. Tem muita coisa a ver com com a teologia e o ensino a respeito da volta de Jesus. But in verse 23, Jesus continues. Mas no versículo 23, Jesus continua. He said, therefore, and he begins his story, the kingdom of heaven is like this. Então ele começa contando uma história dizendo, por isso o reino dos céus é assim. When Jesus begins a parable with these words, Quando Jesus começa uma parábola com essas palavras, he's basically saying, it's like this in my Father's kingdom. ele está dizendo basicamente, funciona assim no reino do meu Pai. There was a certain king who wanted to settle accounts with his servants. É como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. And as he began to settle accounts, he found one that owed him 10,000 Quando talents. começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. In today's money, that would be a lot. No dinheiro de hoje seria muito. Muito. A Muito. lot of money. Muito dinheiro. Verse 25. Versículo 25. As he was not able to pay back the money, Como não tinha condições de pagar, the master began to settle accounts with his justice. o Senhor começou a cobrar as contas com a sua justiça. So the master commanded that the man, his wife, his family, and all that he had owned from using his master's money be sold. Então o mestre ele pediu que viesse a sua esposa, os seus filhos e tudo aquilo que ele tinha e tudo fosse vendido. Now we're to understand, Então para nós entendermos, Jesus started this story by saying, it's like this in my Father's kingdom. Jesus disse no começo da história, é assim no reino do meu Pai. My friends, Amados, our God is not just kind, tender, merciful, loving. o nosso Deus não é só bondoso, amoroso, se importa e misericordioso. He's a king.
Ele é um rei, he's mighty, ele é poderoso and he's a judge. e ele é um juiz. And believe me, you and I need a judge. E acredite em mim, eu e você precisamos de um juiz. We need him as a judge. Nós precisamos que ele seja o We need a juiz. judge that knows right from wrong. Nós precisamos de um juiz que saiba a diferença de certo e errado. We need a judge that can see the intention of a man's heart, Nós not just his precisamos actions. um juiz que consiga enxergar a intenção do coração do homem e não só as suas ações. We want Jesus as a judge Nós queremos Jesus como um because he can juiz, see the intentions of our hearts. porque ele pode ver as intenções do nosso coração. And the judges of the earth cannot see the intentions of our hearts. E os juízes da terra não conseguem ver a intenção do nosso coração. And so he begins to pass justice or judgment upon the servant. Então esse rei começa a trazer a justiça sobre esse servo. Verse 26. Versículo 26. As most servants probably would do, Como a maioria dos servos provavelmente faria, this servant gets down on his knees and begins to beg. esse servo cai de joelhos e começa a implorar. If you have your Bibles in front of you, Se você tem a sua Bíblia com você, look at that verse. olha esse versículo. What does he beg for? O que é que ele está implorando? This is a test. I'm a teacher. Come on. Isso é um teste, eu sou um professor, vamos lá. O que ele está implorando? What does he say? Mercy. Wrong. You all failed. Errado, todo mundo errou. Read it again. Leia de novo. What did he ask for? Patience. Patience. Paciência. Time. Tempo. Give me time. Me dê tempo. Be patient with me. Give me time. Seja paciente comigo, me dê tempo. He didn't ask for mercy. Ele não pediu por misericórdia. He asked for time Ele pediu por tempo. to do something he had no hope of doing. Para fazer algo que ele não tinha esperança alguma em conseguir fazer. And that's just like you and I. E é igual eu e você. Dead in our sins. Mortos nos nossos pecados. We have no hope of paying back. Nós não temos esperança de pagar de volta. We can't deal with the weight of our sin. Nós não podemos lidar com o salário do nosso pecado. The only way it can be dealt with is in the mercy of Christ. A única forma que pode ser lidado é pela misericórdia de Cristo. So to actually ask the master for patience and time Então, para pedir para o mestre paciência e tempo, is a foolish request. é um pedido de tolo. But look at this king, look at this master. Mas olha esse rei, veja aqui esse mestre. Verse 27. Versículo 27. Then the master out of the servant was moved with compassion and released him from the debt. Então o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. It says he released him and forgave him the debt. Diz que ele cancelou a dívida e o deixou ir. I just want you to know, Eu quero que você saiba, that's mercy in action. isso é misericórdia em ação. We have a debt before Christ. Nós temos uma dívida diante de We have Cristo, no hope of paying it back. sem esperança alguma de conseguir pagar. And in his mercy and compassion, E na sua misericórdia e compaixão, he forgives us and releases us from the debt. Ele nos perdoa e nos libera dessa dívida. I have trouble with that. E eu tenho um problema com isso. Here's why I have trouble. E eu vou te contar o porquê. Because when someone gives us mercy, Porque quando alguém nos dá misericórdia, it doesn't mean that no one is bearing the consequences of the bad behavior. não quer dizer que ninguém está carregando as consequências desse mau comportamento. That's the scary thing. Essa é a coisa assustadora. It's why many people can't forgive. É por isso que muitas pessoas não conseguem perdoar. If I forgive him, Se eu perdoar ele, he'll do it again ele vai fazer de novo. and again E de novo. and again E de novo. and again. E de novo. His behavior won't change. O comportamento dele vai mudar. And if nothing changes, E se nada mudar, I'm the one experiencing loss. eu sou aquele que vou ficar com prejuízo. And he's not facing justice. E ele não está encarando a justiça.
It gives us insight into mercy. nos dá uma visão dentro da misericórdia. The mercy of Christ A misericórdia de Cristo cost nothing to the one receiving it, não custou nada para quem estava recebendo, but to the one giving the mercy, mas para aquele que estendeu, que deu a misericórdia, it's costing them everything. custou tudo. They have to bear the burden. Eles precisam carregar o prejuízo. It's what Jesus did on the cross. É o que Jesus fez na cruz. What we were given freely O que foi dado de graça para nós and cost us nothing, e nos custou nada, he had to bear on the cross. Ele teve que carregar na cruz. It's not like there wasn't justice. Não é que não houve justiça. When you forgive, Quando você perdoa, you're releasing the person from your debt. você está liberando a pessoa da dívida. They owe you something. Eles te devem algo. Honor, respect, Honra, respeito. whatever it is that they've broken. Não importa o que foi quebrado. And when you forgive them, E quando você perdoa, you have no guarantee that they won't offend again. você não tem nenhuma garantia de que eles não vão te ofender de novo. So then why forgive? Então por que perdoar? Because it's a spiritual principle. Porque é um princípio espiritual. Because you're able to do it. Porque você vai ser capacitado para fazer. Because you've been to the cross yourself. Porque você já esteve na cruz. And you have a revelation of how much you have been forgiven. E você tem uma revelação do quanto você foi perdoado. And therefore you are empowered to forgive. E então você foi empoderado para poder perdoar. But if we haven't been to the cross, Mas se nós não estivermos na cruz, if we haven't been humbled by the mercy that we needed, se nós não fomos humilhados e humildados pela misericórdia que nós precisávamos, it will be impossible to give it. vai ser impossível nós darmos. The beginning of mercy is the cross. O começo da misericórdia é a cruz. At the cross, the Father had a very difficult problem. Na cruz, o nosso Pai do céu teve 3 problemas difíceis. It wasn't difficult for him. Não foi difícil para ele, It's just that what was required at the cross was very complex. mas o que foi requerido na cruz era muito complexo. Man had allowed sin to enter the world. O homem permitiu que o pecado entrasse no mundo. So it had to be a man that made it right. Então tinha que ser um homem para consertar. But because man, ever since the line of Adam, had sin in his heart, Mas porque todos os homens, desde Adão, tinham pecado no seu coração, it couldn't just be man, it also had to be God, because only não God could poderia deal ser with that. somente homem, mas tinha que ser Deus. God, therefore, had to come as a man. Então Deus teve que vir como homem. But in the same token, God had to justify, or he had to satisfy his justice. Mas ao mesmo tempo, Deus tinha que satisfazer a sua justiça. Within the law of God, sin required a death. E dentro da lei de Deus, a justiça, o salário do pecado era a morte. Because it was a man had to die. Porque era um homem tinha que morrer. His wrath, his justice had to be satisfied. A sua ira, a sua justiça tinha que ser He satisfeita. couldn't just wink and just go, oh, don't worry, it's okay. Ele não podia só dar uma piscadinha e falar, não se preocupe, vai dar tudo certo. His personhood, his character required justice. A personalidade dele, o caráter dele, pedia, clamava por justiça. Listen to me. Escute o que eu vou te In dizer. everything that God does, he cannot deny himself. Em tudo que Deus faz, ele não pode negar quem ele é. He cannot pretend to be something that he's not. Ele não pode fazer de conta que ele é algo que ele não é. By just winking and saying, oh, don't worry, it'll be okay, Só dando uma piscadinha e dizer, não tem problema, vai dar tudo certo. then he's denying the requirements of his justice. Então ele está negando aquilo que requer a justiça dele. So he can't be anything less than he is. Então ele não pode ser menos do que ele é. So in himself, there was a requirement for justice. Então dentro de Deus existia um desejo, uma necessidade de justiça. But also within himself, Mas também dentro dele, we're seeing the scripture, there was a desire for mercy nós vemos que dentro das Escrituras existe um desejo pela misericórdia, that required him to meet that desire as well. que fez com que ele também completasse esse desejo. And so at the cross, or in his
problem solving, he had to think this way. Então, na cruz, quando ele foi resolver o problema, ele precisou pensar dessa maneira: How can I satisfy my justice? como eu posso satisfazer a minha justiça? And how can I show myself to be who I am? I want to show mercy. E como eu posso manifestar quem eu sou mostrando misericórdia? And so he talked to his son, Então ele falou com o filho dele, and his son agreed e o filho dele concordou, and decided to take the place for man e decidiu tomar o lugar dos homens, by coming as a man, vindo como though he homem, was God in the flesh. apesar dele ser Deus feito carne, And because he did it of his own voluntary free will, e porque ele fez da sua própria vontade voluntária, he wasn't pushed into it. ele não foi empurrado para essa tarefa, His love called it forth. o amor dele fez isso se manifestar, His mercy called it forth. a misericórdia dele fez isso se manifestar. And so he went to the cross to satisfy the justice of his father Então ele foi para a cruz para satisfazer a justiça do seu pai and to demonstrate the nature of his father. e para demonstrar a natureza do seu pai. So on the cross, in one moment of time, Então lá na cruz, naquele momento do tempo, the justice of God a justiça de Deus and the mercy of God. e a misericórdia de Deus, I like to say it this way. eu gosto de dizer dessa maneira: They kiss, they touch, elas se beijaram, elas se tocaram, and in one moment, in one act, e por um momento, em um só ato, God demonstrates His mercy and His kindness Deus demonstrou a sua misericórdia e a sua bondade, while satisfying His sense of justice. enquanto ele satisfazia o seu senso de justiça. And because it was His Son, E porque era o seu filho, then therefore He needs no other event. então ele não precisa de nenhum outro evento. And when it says that His justice is satisfied, E quando diz que a justiça dele é satisfatória, é satisfeita, that is what Paul was talking about. é disso que Paulo estava falando. When he said in the book of Romans, we now have peace with God. É com o que Paulo estava falando no livro de Romanos, dizendo: agora nós temos paz com Deus. Because God is not looking for some other event. Porque Deus não está procurando por um outro evento, uma outra oportunidade. He's fully satisfied. Ele está completamente satisfeito. He needs nothing else. Ele já não precisa de mais nada. But because he demonstrated his justice, Mas porque ele demonstrou a sua justiça, satisfied his justice, satisfez a sua justiça and showed mercy at the same time, e mostrou misericórdia ao mesmo tempo, then he's not looking for you to get down on your face então ele não está esperando que você fique com a cara no chão and beg for time. e fique implorando por tempo. He's not looking for you to ask him to be patient with you. Ele não está querendo que você fale: Deus, seja paciente comigo. Because the cross fully satisfies Porque him. a cruz satisfez ele completamente. So we don't have to ask him for time. Então nós não precisamos pedir por tempo. We ask him for his mercy. Nós pedimos pela sua misericórdia. He gives it, Ele nos dá, but it's up to us to receive it. mas a nossa parte é receber. And in the receiving it, E quando nós recebemos the fruit of receiving his mercy o fruto de receber a misericórdia, is that it humbles us. é que nos humilha, It takes us to our knees. coloca nós de joelhos. It's a humbling thing to be forgiven truly. É algo muito humilhante você ser perdoado. You know you deserve justice. Você sabe que você merece a justiça. You know you deserve to lose. Você sabe que merece perder. But in that moment where he gives mercy, Mas naquele momento, quando Ele te dá a misericórdia, if you truly receive it, se você verdadeiramente receber, it will humble you to your knees in gratitude. vai te humilhar e vai te trazer aos teus joelhos humildemente com gratidão. And then his mercy will grip your heart. Então a misericórdia vai conseguir agarrar o teu coração. And when your heart is in the grip of God's mercy, E quando o nosso coração está está preso pela misericórdia de Deus, you are in the tightest grip known to man. você está no lugar mais preso, mais apertado conhecido pelos homens. Philippians chapter 2 tells us Filipenses capítulo 2 diz that every knee shall bow.
que todo joelho se dobrará before the throne of Christ Jesus, diante do trono de Cristo Jesus. and every tongue confess his lordship. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. So everyone is going to bow. Então todas as pessoas vão se ajoelhar. Everybody would be on their face. Todo mundo vai ficar de rosto no chão. But there's a difference Mas existe uma diferença between someone who's been brought to their knees in mercy. de alguém que foi trazido aos seus joelhos pela misericórdia. They're on their knees because of gratitude. E eles estão de joelhos por causa da gratidão. They've received the mercy of God, Eles receberam a misericórdia de Deus and it's changed their life. e mudou a vida deles. And they're on their face because they're thankful. E eles estão prostrados porque eles estão agradecidos. There's a difference between the heart of that person Existe uma diferença entre o coração dessa pessoa and another person who is driven to their knees e uma outra pessoa que é levada aos seus joelhos because they don't have the power to stand against Christ. porque eles não têm o poder de se levantar diante de Cristo. And in the end, they must go to their knees because it's required. Mas no final eles vão estar de joelhos porque isso era They requerido. go to their knees in surrender, realizing He's more powerful. Eles vão cair de joelhos porque eles vão perceber naquela hora que Ele é muito mais poderoso. When you look at them both Quando você olha para os dois, are on their faces. os dois estão prostrados. So it seems that they are both having the same revelation. Então parece que os dois estão tendo a mesma revelação. The only problem is you can't see their heart. Mas o problema é que nós não podemos ver o For the coração. one who's received the mercy, Daquele que recebeu a misericórdia, their heart is transformed o forever. coração dele foi transformado para sempre. And they live a humble life in gratitude. E eles vivem uma vida humilde por gratidão. But to the one who's driven there because of their hard-heartedness, Mas aquele que foi levado àquele lugar por causa da dureza do seu coração, their heart is hard. o seu coração é endurecido. They're angry. Eles estão com raiva. They've lost. Eles perderam. My friends, Amados, it's really clear. é muito claro. We need mercy. Nós precisamos de misericórdia. And we don't always ask for it. E nós nem sempre pedimos por ela. Many times, Muitas vezes, it's just really what we're doing is asking for time. o que nós estamos realmente pedindo é só por tempo. And why would we ask for time E por que nós pediríamos por tempo? when He's not looking for any other event or any other sacrifice? Quando Jesus não está procurando por nenhum outro evento ou nenhum outro sacrifício. Well, last scripture and then we'll be done. O último versículo aí nós vamos terminar. Turn to Genesis chapter 19. Abra em Gênesis capítulo 19. Genesis, why Genesis? Gênesis, por que Gênesis? What in the world? O que tem a ver? When we study the Bible, Quando nós estudamos a Bíblia, there are different rules for interpreting what we're reading. existem regras diferentes para a gente interpretar aquilo que nós estamos lendo. This is our hermeneutic, we say. Essa é a nossa hermenêutica que a gente chama. One of the hermeneutical rules, Uma das regras da hermenêutica is called the rule of first mention. é que é a regra da primeira menção. It basically tells us this. Basicamente, ela nos diz isso. If we're studying a theme or the names of God or something important, Se você está estudando um tema, ou os nomes de Deus ou algo importante, like the word mercy, como a palavra misericórdia, then what we do is we go to the first place in the Bible it talks about mercy, então nós vamos para o primeiro lugar na Bíblia onde fala de misericórdia. and it gives us a picture of what God's mercy is like. E isso nos dá um entendimento, uma figura daquilo que a misericórdia de Deus se parece. Now, when I was doing my Bible study on the mercy of God, Então, quando eu estava fazendo o meu estudo bíblico na misericórdia de I was Deus, pretty sure that the first place God was called merciful was in Exodus 33. então eu tinha certeza que a primeira vez que Deus foi chamado misericordioso foi em Êxodo 33. Moses is on the mountain and he says, "Show me your glory." Moisés está na montanha e ele fala: Deus, me mostra a tua glória. And the Lord says, "Okay, E I'll Deus show it diz: to tudo you. bem, eu vou mostrar para você. I am the Lord God." And the first thing he says is merciful. Ele diz: eu sou o Senhor Deus. E a primeira coisa que ele diz é: eu sou misericordioso. But in order to make sure that I was right,
Mas só para garantir que eu estava that I had certo, the right place, que eu tinha o lugar certo, I checked my commentaries and concordance eu comecei a checar os meus comentários e as and was concordâncias. absolutely shocked E eu fiquei passado, chocado, that it's in Genesis 19. que está em Gênesis 19 a primeira Now, vez. Genesis 19 is not a nice story. Gênesis 19 não é uma história bonitinha. The angel of the Lord has come down to Sodom and Gomorrah, O anjo do Senhor desceu para Sodoma e Gomorra and he's judging the city. e ele está julgando a cidade. There's an outcry that's gone up against the city. Teve um clamor que subiu contra aquela The cidade. city is very wicked. A cidade, ela é muito impiedosa, ela é muito filled with maldosa. sexual immorality. Ela é cheia de imoralidade sexual. It's very shameful. É muito cheia de vergonha. And the angel of the Lord comes down to see if it's true. E o anjo do Senhor desce para ver se isso é verdade. And he's been given the authority to destroy the city if what he finds to be true is true. E é dada para esse anjo a autoridade para destruir essa cidade se ele descobrir que isso que ele acha que é verdade for verdade. In the previous chapter, Abraham intercedes for Lot and for Sodom and Gomorrah. No capítulo anterior, Abraão intercede por Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. And chapter 19 is the actual story of what happens. E no capítulo 19 é a história do que realmente aconteceu. Let's just look at a couple of verses. Vamos olhar alguns versículos. The angel of the Lord comes into Sodom, O anjo do Senhor vem para Sodoma. verse 1, and Lot is sitting at the city gate. No versículo 1, Ló está sentado à porta da cidade. Verse 2, he invites them home to his house. No versículo 2, ele convida os dois anjos para sua casa. One, because he's Brazilian and very hospitable. Um porque ele é brasileiro e ele é muito hospitaleiro. Gotcha. Peguei vocês. And number 2, because he knows the men of his city. E 2, porque ele conhece os homens da sua He's cidade. fully aware of the condition of his city. Ele tem muito entendimento da condição daquela cidade. And so they come home with him. Então eles vão para a casa dele. And at night, the men of the city know that Lot has received guests. E durante a noite, os homens da cidade sabem que Ló recebeu And convidados. so the men of the city come to Lot's house. Então os homens da cidade vêm na casa de Ló. And they press in on Lot's house and they say, give us the men that came to visit you. E eles começam a pressionar Ló e dizer: não, venha e dê para nós os homens que vieram visitar And Lot você. says, no. E o Ló diz: não. Now here's Lot trying to protect the angel of the Lord. Aqui está Ló tentando proteger o anjo do Senhor. This is going to get really bad. Isso vai ficar muito feio. So he steps outside the door of his house. Então ele sai para fora da casa dele. Don't do this. This is a great sin. Ele fala assim: não façam isso é um grande pecado. Here, take my daughters. Aqui, peguem as minhas filhas. Lot, Ló, what are you o doing? que você está fazendo, homem? Take your daughters. Das suas filhas. I got a daughter. Eu tenho uma filha. I would not be doing that. Eu nunca faria isso. That tells you the fog that was over his mind. Isso está mostrando para nós a neblina que estava sobre a mente dele. That tells you how powerful the demonic darkness was in that city. Isso mostra para nós quão forte era o poder demoníaco daquela cidade. The angel of the Lord hears him offer his daughters. O anjo do Senhor ouve ele oferecer as suas filhas. They open the door and they grab him and they pull him back in. What are you doing? Eles Don't abrem do a that. porta, agarram ele, traz para dentro e falam: o que você está fazendo, cara? Don't be so silly. Não seja tão bobo. And they strike the men with blindness. E aí diz que eles cegam ele. You see, the angel of the Lord just gave them physically what they already had spiritually. Diz que Deus deu para aqueles homens, eles foram cegados. Deus deu para eles fisicamente aquilo que eles já tinham espiritualmente. You don't come to the cross for mercy. Se você não vier para a cruz por misericórdia, You and I are spiritually blind. eu e você estamos espiritualmente cegos. And so it escalates. Então isso cresce. And the angel of the Lord tells Lot, E o anjo do Senhor diz para Ló: take your wife, your daughters, pegue as suas esposas e suas filhas, get out of the city. saia da cidade. We've been given authority to destroy it, and we will destroy it. Nos foi dada autoridade para destruir e nós vamos destruir. But your uncle Abraham prayed, Mas o seu tio Abraão orou, so we have to spare your life. então nós temos que poupar a sua vida.
And we won't destroy the city until you leave. E nós não vamos destruir a cidade até que você saia. And look what it says in verse 16. E olha o que diz no versículo 16. I don't like the first 4 words, at least in the English Bible. Eu não gosto das 4 primeiras palavras, pelo menos na Bíblia em inglês. And it says, and while he lingered. E diz que tendo ele It's like this. tardado, While he lingered in the city. enquanto ele estava hesitando na cidade. Okay, I guess I need to leave. Eu acho que eu tenho que sair. Oh, but my house is so good. Ah, mas a minha casa é tão boa. My daughters have a good As life. minhas filhas têm uma vida boa What about aqui. my business? E os meus But the negócios. city is going to be destroyed. Mas a cidade vai ser destruída. But what about this place? Mas e esse lugar? As he's warring in his heart, Enquanto ele está lutando no seu coração, it says the angel of the Lord takes him by the hand, diz que o anjo do Senhor agarra ele pela mão, takes his wife and daughters, pega sua esposa e suas filhas escorts them outside of the city, e traz eles para fora da cidade. and they flee. E eles fogem. It says, and the motivation for this? Diz que a motivação para isso The Lord God being merciful. foi o Senhor Deus sendo misericordioso. My friends, is this not like our salvation? Amados, não é assim a nossa salvação? We heard the message from some messenger, Nós ouvimos a mensagem de algum mensageiro and it's presented to us, however good or bad. I e don't foi know. apresentada para nós, sendo ela boa ou ruim. And we hear the offer of God's mercy. E nós ouvimos a oferta da misericórdia de Deus. And while we're standing there wavering, do I take it? Do I not take it? Do I take E it? quando nós estamos lá hesitando, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? The Holy Spirit breaks in and opens our eyes to what we're being offered. O Espírito Santo entra e ele abre os nossos olhos para aquilo que está sendo oferecido para That nós. the debt is being forgiven. De que a dívida foi perdoada. That there's no other sacrifice necessary. De que não tem outro sacrifício necessário. And all that's required for the rest of our lives is gratitude and love, E tudo que é requerido para o resto das nossas vidas é gratidão e amor. which we're happy to give Que nós estamos felizes em dar. because something has touched our soul Porque algo tocou a nossa alma. that goes beyond the brokenness of our lives. Que vai além daquela quebradura da nossa vida. My friends, this is the mercy of God. Amados, essa é a misericórdia Not de because Deus. we deserved it. Não porque nós merecemos. We had a debt we couldn't pay. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. There was no way we could pay it back. Não existia uma forma de pagar de volta. But God, in satisfying the fullness of His justice, Mas Deus estava satisfazendo a plenitude da sua justiça. requires no other event, no other sacrifice. Isso quer dizer que não precisamos de nenhum outro evento e nenhum outro But in sacrifício. demonstrating His mercy and goodness, Mas Ele demonstrou a sua bondade e a sua reveals misericórdia. that He's loving and kind and tender, Revela que Ele é bondoso e amoroso that He can be trusted e que Ele pode ser confiado with the rest of our lives. com o resto das nossas vidas. All that's necessary Tudo que é necessário is to receive it. é receber. And here's the challenge. E aqui está o desafio. I find so very few actually receive it. Eu descubro que poucas pessoas já receberam. Because when we receive it, Porque quando nós recebemos, it should drive us to our knees in gratitude, deveria nos levar aos nossos joelhos com gratidão, transform our hearts, transformar os nossos corações and grip our souls for the rest of our lives, e prender a nossa alma a Jesus para o resto das nossas vidas. so that all that we have left, Para que tudo aquilo que sobra para nós, all that we can really offer from that moment on, tudo que nós conseguimos oferecer daquele momento em diante, is not all the Bible reading, though that's good, não é toda a leitura bíblica, apesar disso ser bom, not all the hours of prayer, though that might be good, não todas as horas de oração, apesar de ser bom, not all the money that you have, though that's very, very helpful. não todo o dinheiro que você tem, apesar de ser muito útil. The only thing you have left to give at that point A única coisa que você tem para dar nessa altura is a voluntary heart of love, é um coração voluntário de amor, freely offered entregue livremente for the rest of your days. pelo resto dos seus dias. I needed to learn this lesson Eu precisei aprender essa mensagem,
My daughter came into our home A minha filha veio para nossa casa through adoption. pela adoção. We went to Romania to get her Nós fomos para a Romênia para buscar ela. because when the Eastern Berlin Wall came down, the orphanages in Romania were full. Porque quando a muralha de Berlim caiu, os orfanatos da Romênia ficaram cheios. We didn't get her from an orphanage, we got her from the hospital. Nós não fomos buscar ela num orfanato, nós buscamos ela no hospital. She had been born to a very young mother Ela nasceu de uma mãe muito jovem, who was a shepherdess in the hills of Romania. que era uma pastora nas colinas da Romênia. She had been raped. Ela tinha sido estuprada. She decided not to abort the baby, but to give it birth, but to leave it because she could not take care of it. Ela decidiu não abortar, mas ter a criança e abandonar porque ela não podia cuidar. It's a big, long story, É uma história bem longa and I don't have all night to tell you, e neither eu do não you. tenho a noite toda para contar, nem você. But that girl came into our home, Mas aquela menina veio para nossa casa and she was a baby at the time. e ela era um bebezinho na época. I saw her for the first time when she was 6 weeks old. Eu vi ela pela primeira vez quando ela tinha 6 semanas de vida. And as my wife put her into my arms, E quando a minha esposa colocou ela nos meus braços, my heart attached to her. o meu coração se prendeu a ela. But for a very long time, her heart wouldn't attach to me. Mas por muito tempo o coração dela não se prendeu a mim. I know what the doctors call this. I'm a school teacher. I know what they call it. Eu sei o que os médicos chamam isso, eu sou um professor de escola, então eu sei como eles chamam. The psychological term is called attachment disorder. E o termo psicológico é uma ligação, é uma desordem de ligação. The bonding process between parent and child was failing. O processo de conexão de pai e filho estava falhando. She was fighting, Ela estava lutando. though she was in a home, Apesar dela estar numa casa, and it's the desire of every human to have a home, e é o desejo de todo ser humano ter uma casa, because God has made it so. porque Deus nos fez assim, She was rejecting us. ela estava nos rejeitando. She would scratch my face when I would hold her. Ela arranhava o meu rosto quando eu pegava ela. As she got older, she was violent. E quando ela ficou mais velha, ela se tornou violenta. She would bite. Ela mordia, She would headbutt me. ela batia com a cabeça. I'm sure she was the greatest wrestler of all time. Eu tenho certeza que ela era o melhor lutador de todos. And we realized that we had a problem. E nós percebemos que nós tínhamos um problema. And we cried out to God for mercy. E nós clamamos a Deus por misericórdia. And He revealed to me E Ele revelou para mim that there was something binding her. It was called an orphan spirit. que existia algo que prendia ela, que era um espírito de orfandade. She was not receiving the love and the mercy being given to her. Ela não estava recebendo o amor e a misericórdia que eram dados para ela. The Lord took me to Matthew 18 and showed me what was going on. O Senhor me levou a Mateus 18 e me mostrou o que estava acontecendo. So we began to pray and cry out for mercy. Então nós começamos a orar e clamar por misericórdia. That was motivated in my spirit because I had a dream one night. Isso foi motivado no meu espírito porque eu tive um sonho uma noite. I had a dream and I saw a picture of my daughter when she would be in the future 18 years old. Eu tive um sonho e eu vi a minha filha no futuro com 18 anos de idade. And I saw in the dream the consequences of a life for her life if we did not get a breakthrough. E eu vi um sonho das consequências que viriam sobre a vida dela se nós não rompêssemos com aquilo. Just the repetition of another generation of brokenness. A repetição de mais uma maldição geracional. I mean, the story is so long, but A história é tão longa, we asked Lord for mercy. mas nós pedimos a Deus por misericórdia. And He gave us a strategy. E Ele nos deu uma estratégia. Strategy number 1 Estratégia número 1. is that while she was sleeping at night, we were to lay hands on her and pray for her quietly. Que enquanto ela dormisse à noite, nós colocaríamos as mãos sobre ela e orar por ela silenciosamente. Because when a person is sleeping, Porque quando a pessoa está dormindo, their mind is at sleep, but their spirit is awake and receptive. a mente deles está dormindo, mas o seu espírito está acordado e receptivo. So I asked the Lord for Bible verses. Então eu pedi para Deus por versículos bíblicos. I would lay hands upon her, Eu colocava as mãos sobre ela
dela and quietly pray. e quietamente eu orava. And it got worse. E ficou pior. You see, the battle was engaged. A batalha estava acontecendo. And then the second strategy that he gave me E a segunda estratégia que ele me deu, was at night as we were preparing for bed, durante a noite, quando nós estávamos preparando para ir dormir, I was to hold her to my chest eu segurava ela no meu colo, no matter what she did to me. não importava o que ela fizesse para mim. It was like a war. Era como uma guerra. She would bite me, Ela me mordia, she would elbow me. ela me dava I cotoveladas. thought I was in a hockey match. Eu pensava que eu estava no meio de um campo de hóquei. And I remember, one night led to 1 week, which led to 2 weeks, E eu lembro uma noite que levou a uma semana e depois 2 semanas, till finally one night, até que uma noite which finalmente, seemed to me to be the worst night, o que pareceu para mim ser a pior noite, she bit my chest and she drew blood. ela mordeu o meu peito e tirou sangue. I still have the mark. Eu ainda tenho a marca. And I wish I could tell you that godly things came out of my mouth. E eu gostaria de poder dizer para você que coisas de Deus saíram da minha boca. To be kind, I said, "Oh my God, what are we going to do?" Para ser bondoso com você, eu disse: meu Deus, o que nós vamos fazer? I didn't hit her. Eu não bati nela, I just didn't know what to do. eu só não sabia o que fazer. And I cried out to God, E eu clamei para Deus. "Lord, can you help us? We need mercy." Eu falei: Deus, o Senhor pode ajudar nós, porque nós precisamos de misericórdia. And she lay there for a moment, E ela deitou lá por um momento. and I heard this sound. E eu ouvi esse som. And I thought she had fallen asleep on my chest. E eu pensei que ela tinha dormido no meu colo. So I, did the father thing. Então eu fiz aquele negócio de pai. I tried to move very slowly off the bed, Eu tentei me mexer bem devagarinho da cama, thinking that she was asleep achando que ela estava dormindo, so that I could put her into bed. para eu colocá-la na cama. She wasn't asleep. Mas ela não estava dormindo. And she turned her head around and we locked eyes. E ela virou a cabeça e nós trocamos o olhar, nós travamos o nosso olhar um no outro. She was 22 months old, Ela tinha 22 meses de vida, almost 2, quase 2 anos. and it was the first time in my life E foi a primeira vez na minha vida I remember looking to her eyes que eu lembro de olhar nos olhos dela and not seeing the fire of hatred. e não ver o fogo do ódio. Her eyes were big and beautiful. Os olhos dela eram grandes e lindos. This deep blue, Esse azul profundo. and I could look deep inside her. E eu podia ver profundo dentro And dela. it just came out of me E aquilo simplesmente saiu de mim. as blood was soaking through my shirt. E à medida que o sangue fluía da minha roupa, I said, "Bethany, I'm your father. eu falei: Bethany, eu sou o seu pai. Jesus loves you and I love you and we'll never let you Jesus go." ama você e eu amo você e nós nunca vamos te deixar. She smiled and she turned over on my chest and fell asleep. Ela sorriu, virou a cabecinha, deitou no meu peito e dormiu. She was completely different from that moment. E daquele momento em diante, ela ficou completamente diferente. Now she's the one in the house. E agora ela é a pessoa na casa. If I go to leave the house and I haven't said goodbye, she Que calls me back. se eu vou sair de casa e eu não disse tchau, ela me chama de volta. Well, this is what she did when she lived with us. But É anyway, isso que ela fazia quando ela morava com nós she's ainda. now 25. Agora ela tem 25. She's a tender girl. Ela é uma menina muito doce. She knows the kindness of God Ela conhece a bondade de Deus, because she has touched the mercy of God. porque ela tocou a misericórdia de Deus. And I remember the night that she got saved. I remember the night that she got saved, E eu lembro da noite que ela foi salva, when God touched her soul. quando Deus tocou a alma dela. And she was so under the power of the Holy Spirit, her friends had to carry her into the house. E ela estava tão debaixo do poder do Espírito Santo que os amigos dela tiveram que carregar ela para dentro de casa. She was 18 years old. Ela tinha 18 anos. She had a tenderness to the Lord before that. Ela já tinha uma doçura para Deus antes disso.
But one week before her 18th birthday, Mas uma semana antes do aniversário de 18 anos dela, Jesus visited her, Jesus visitou ela. and she took the mercy that he offered her. E ela recebeu a misericórdia que ele ofereceu para ela. And the night of her 18th birthday, E na noite do aniversário de 18 anos I dela, had a dream. eu tive um sonho. And in the dream, the Lord whispered to me. E no sonho o Senhor sussurrou para mim. Do you remember many years ago, Ele disse: você lembra, muitos anos atrás, I met you in a dream about your daughter. eu te encontrei num sonho a respeito da sua And filha. I showed you what would happen if things wouldn't change. E eu te mostrei o que aconteceria se as coisas não mudassem. Well, I'm here to tell you tonight, he said, E ele disse: eu estou aqui hoje à noite para te dizer: look what's happened. olha o que aconteceu. Because things changed. Porque as coisas mudaram. Because she touched mercy. Porque ela tocou a misericórdia. And then he asked me this question. E então ele me fez uma pergunta: When are you going to be satisfied with my mercy? quando você vai estar satisfeito com a minha You were just misericórdia? like her. Você é igualzinho a ela. You're wrapped in my arms, but you fight. Você está preso nos meus braços, mas você luta. You elbow. Você dá cotoveladas. You bite. Você morde, Even to the point of drawing blood. mesmo ao ponto de derramar sangue. My friends, Amados, he's not going to give you more time. Ele não vai te dar mais tempo. He's looking for no other sacrifice. Ele não está procurando outro sacrifício. I know the time is late, Eu sei que o tempo é tarde, but I just want you to know. mas eu quero que você saiba. Some of you are tonight going to start thinking about people that need to forgive you and you need to forgive them. Quem sabe alguns de vocês aqui nessa noite vão começar a pensar a respeito de pessoas que precisam te perdoar e que você precisa perdoar elas. Have you received his mercy? Será que você recebeu da misericórdia? I mean, really. De verdade? You're not looking to try and pay him back, Você não está tentando se vingar, but you're settled in his mercy. mas você se aquietou na misericórdia. Are you forgiving? Você está perdoando. Are you asking for forgiveness? Você está pedindo perdão. These are the things that he calls his people to do. Essas são as coisas que ele chamou o seu povo a fazer. Amen. Amém.